A vida tem uma maneira peculiar de nos conduzir a lugares de isolamento que nunca planejaríamos visitar por conta própria. Imagine por um momento a poeira de Ziglag assentando sobre os ombros de um homem chamado Davi, um líder que havia dedicado cada fibra de seu ser para proteger e guiar seu povo. O ar estava saturado com o cheiro acre de fumaça e cinzas, o eco dos gritos de dor ainda pairava no ambiente e, de repente, o silêncio que se seguiu foi preenchido por algo muito mais perigoso do que o ataque dos inimigos, o murmúrio de traição vindo de seus próprios amigos e aliados. A escritura em 1 Samuel 30, versículo 6 nos relata que Davi ficou imensamente angustiado, pois aqueles que lutavam ao seu lado, aqueles que dividiam o pão e as batalhas, agora falavam em apedrejá-lo. A alma daquelas pessoas estava amargurada pela perda de seus filhos e filhas, e em sua dor cega, eles escolheram transformar Davi no alvo de sua frustração. É nesse cenário de desolação total que encontramos uma das lições mais profundas da vida espiritual. Davi não tinha um ombro para chorar, não tinha um conselheiro para ouvir suas dúvidas e não tinha uma multidão para validar sua liderança. Ele estava emocionalmente e espiritualmente nu diante de uma crise sem precedentes. No entanto, o texto sagrado nos revela que, em vez de sucumbir ao desespero ou reagir com violência, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Essa decisão não foi um sentimento passageiro, mas um ato de vontade hercúleo, um mergulho profundo nas águas da presença divina quando todas as fontes terrestres haviam secado. Ele entendeu que, quando ninguém mais nos levanta, a nossa única opção é subir os degraus da fé até o trono da graça. Davi cultivou um alicerce que não dependia do clima social ou do apoio político. Ele possuía uma reserva de intimidade com o Criador que se tornou seu único refúgio seguro em meio ao caos absoluto. Da mesma forma, haverá momentos em sua jornada onde você se sentirá exatamente assim, cercado por perdas e incompreendido por aqueles que deveriam estar ao seu lado. E será nessa hora que a sua capacidade de se fortalecer em Deus definirá o seu destino. Haverá dias em que o telefone não tocará com a mensagem de conforto que você tanto espera e o silêncio da sua casa parecerá gritar as incertezas do futuro. Nesses momentos de isolamento profundo, você sentirá a tentação de acreditar que foi esquecido não apenas pelas pessoas, mas pelo próprio céu. O encorajamento que antes vinha de uma palavra amiga ou de uma música de adoração parece perder o efeito, deixando você diante de um espelho que reflete apenas o cansaço e a vulnerabilidade da sua alma. É fundamental entender que o isolamento nem sempre é uma punição, mas muitas vezes é um campo de treinamento onde Deus nos ensina a não depender de muletas humanas. Quando os aplausos cessam e as mãos que nos apoiavam se retiram, somos forçados a descobrir a força que habita na nossa conexão direta com o Espírito Santo. A ausência de suporte externo é o convite de Deus para que você desenvolva uma musculatura espiritual que só cresce no silêncio da dependência total. Você precisará aprender a falar consigo mesmo com a mesma autoridade com que Davi falava à sua própria alma, lembrando-se de que a presença de Deus não é medida pelos nossos sentimentos inconstantes, mas pela sua fidelidade inabalável. Quando você se sentir invisível para o mundo, lembre-se de que os olhos do Pai estão fixos em você com um amor que excede todo o entendimento humano. Não espere que alguém venha validar a sua dor ou dar permissão para você continuar. Tome a iniciativa de buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. O fortalecimento espiritual é um processo interno que começa quando paramos de olhar para os lados em busca de socorro e passamos a olhar para cima com expectativa santa. Essa transição do exterior para o interior é o que separa aqueles que desmoronam na crise daqueles que emergem dela com uma autoridade renovada e uma fé inabalável. Portanto, acolha o silêncio como um altar onde você sacrificará as suas carências humanas para receber a plenitude da provisão divina. Deus está trabalhando na sua vida mesmo quando não há evidências visíveis, e a sua mão continua guiando os seus passos mesmo quando o caminho parece ter desaparecido sob os seus pés. Tenha coragem para enfrentar o isolamento com a certeza de que você nunca está verdadeiramente só, pois aquele que te chamou é fiel para completar a obra que começou. Encorajar a si mesmo no Senhor exige uma disciplina mental que desafia a lógica do sofrimento e a gravidade do desânimo. Significa que você deve se tornar o pregador do seu próprio coração, proclamando as verdades eternas sobre as mentiras temporais que tentam se instalar na sua mente. Não se trata de uma negação da realidade ou de uma psicologia barata de autoajuda, mas sim de uma declaração de guerra espiritual onde a palavra de Deus é a sua arma principal. Quando o medo sussurrar que tudo acabou, você deve gritar que o Senhor é o autor e consumador da sua fé.
Quando a tristeza tentar te convencer de que a sua história termina aqui, você deve recitar as promessas de que os planos de Deus para você são de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Falar consigo mesmo em meio às lágrimas é uma das formas mais puras de adoração, pois demonstra uma confiança que não depende de sinais visíveis para acreditar. Davi precisou ensaiar a fidelidade de Deus em sua mente enquanto as cinzas de Ziglag ainda estavam quentes sob seus pés. Ele trouxe à memória os livramentos do passado, a vitória sobre o gigante Golias e a proteção divina nas cavernas do deserto para alimentar a coragem que o presente exigia. Você deve fazer o mesmo, revisitando cada momento em que a mão de Deus te sustentou e usando essas lembranças como combustível para a sua fé hoje. Declare com ousadia que a sua força não vem de si mesmo, mas daquele que fortalece o cansado e multiplica o poder do fraco. Não permita que o ambiente determine a temperatura da sua alma, em vez disso, deixe que o fogo do Espírito Santo queime dentro de você com tal intensidade que as circunstâncias externas sejam transformadas. Quando você começa a falar a verdade de Deus em voz alta, a atmosfera ao seu redor começa a mudar e as correntes da opressão perdem o seu aperto. A sua boca tem o poder de liberar vida ou morte, por isso escolha usar cada palavra para edificar a sua confiança no Altíssimo. Ensine ao seu coração a se aquietar e a saber que Ele é Deus, soberano sobre cada detalhe da sua existência e atento a cada suspiro da sua oração silenciosa. O processo de encorajamento pessoal é contínuo e exige persistência, pois o inimigo tentará bombardear sua mente com dúvidas incessantemente, mas a palavra de Deus é uma espada afiada que corta cada mentira pela raiz. Levante-se hoje com a determinação de que nenhum pensamento de derrota terá morada em você, porque você pertence ao reino da luz e a vitória já foi conquistada na cruz. Mergulhe nas Escrituras e deixe que as promessas divinas se tornem a substância dos seus pensamentos diários, pois nelas você encontrará o alimento necessário para a sua sobrevivência espiritual. Diga à sua alma com convicção as palavras de Naum capítulo 1, versículo 7, declarando que o Senhor é bom, um refúgio seguro em tempos de angústia e que Ele conhece perfeitamente cada um daqueles que nele confiam. Mesmo quando você se sente esquecido nos cantos escuros da vida, lembre-se de que Deus nunca tira os olhos de você e que a sua bondade não é afetada pelas crises que você enfrenta. Proclame sobre a sua saúde, sobre os seus sonhos e sobre a sua família o Salmo 118, versículo 17, afirmando que você não morrerá, mas viverá para anunciar as obras maravilhosas do Senhor em sua geração. Esta temporada de dor não é o seu destino final e nem o ponto final da sua história. Ela é apenas um capítulo que servirá de testemunho para a glória de Deus. Quando o cansaço parecer insuportável e as suas forças parecerem ter se esgotado completamente, recorde-se de Isaías capítulo 40, versículo 29, que nos garante que Ele dá vigor ao exausto e aumenta a força daqueles que não têm nenhum poder. Você não precisa carregar o mundo em seus ombros sozinho, pois há um Deus que sustenta o universo e que está pronto para carregar você em seus braços de amor. Apegue-se firmemente à promessa de Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, crendo que o próprio Senhor irá à sua frente. Ele estará com você em cada passo e nunca o deixará nem o abandonará. Não há razão para ter medo ou ficar desanimado quando você compreende que o Criador de todas as coisas já preparou o caminho, está caminhando ao seu lado através do fogo e das águas. A palavra de Deus não é apenas um texto antigo, mas é espírito e vida, capaz de restaurar a esperança onde antes só havia cinzas e de abrir caminhos onde a lógica humana vê apenas muros intransponíveis. Use essas passagens como decretos reais sobre a sua situação atual e veja como a paz que excede todo o entendimento começa a governar o seu coração. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou e nenhuma arma forjada contra você poderá prosperar enquanto você estiver escondido na fenda da rocha. Alimente a sua fé com a verdade e deixe que a incredulidade morra de fome, pois o Deus que fez a promessa é fiel e justo para cumpri-la integralmente em sua perfeita vontade e tempo. Pense na palavra de Deus como um colete salva-vidas indestrutível que te mantém à tona nas águas mais turbulentas e profundas da existência. Neste oceano imprevisível que chamamos de vida, as tempestades podem surgir sem qualquer aviso prévio e as ondas de problemas podem tentar inundar o seu barco de esperança. Se você confiar apenas na sua força física, na sua inteligência ou nos seus recursos financeiros, você descobrirá rapidamente quão frágeis esses barcos podem ser diante da fúria do mar. No entanto, quando você está revestido com a palavra do Senhor, você pode até sentir o frio da água e a violência do vento, mas você não se afogará.
Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7 que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. As chuvas desceram, os rios transbordaram e os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não caiu porque o seu alicerce estava firmado em algo que não pode ser abalado. Essa rocha é o próprio Cristo, a palavra viva que sustenta toda a criação e que oferece uma estabilidade que o mundo não pode oferecer nem tirar. Quando você se encontra em um momento onde ninguém parece estar lá para te levantar, é nesse alicerce que você deve se apoiar com todas as suas forças. Não permita que as flutuações dos seus sentimentos ou a instabilidade das pessoas ao seu redor determinem o seu equilíbrio. O alicerce da rocha é constante, imutável e eterno, oferecendo-lhe um lugar de descanso mesmo quando tudo ao seu redor está em movimento. Mergulhar na oração e na meditação das Escrituras é como apertar as fivelas desse colete salva-vidas. É uma ação preventiva que garante a sua segurança quando a inundação chegar. Lembre-se de que a profundidade da sua raiz em Deus determinará a altura que você poderá crescer e a força com que poderá resistir aos vendavais da vida. Não construa a sua felicidade sobre a areia movediça da aprovação humana, mas firme-se na certeza inabalável de que você é propriedade exclusiva de Deus. Quando o chão sob seus pés parecer ceder, você sentirá a solidez da rocha te sustentando, lembrando-lhe de que o seu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é a sua fortaleza e o seu libertador, o escudo que protege o seu coração e a torre alta onde você pode encontrar refúgio em qualquer hora do dia ou da noite. Construa sobre ele e você não apenas sobreviverá, mas sairá de cada provação mais forte, mais maduro e mais cheio da glória divina. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco diante de tua presença com humildade e fervor, reconhecendo que o meu socorro não vem dos montes, mas de ti, o Criador do céu e da terra. Eu te agradeço, meu Deus, por me ensinar que eu não preciso ser escravo da opinião alheia ou depender do encorajamento de homens para permanecer de pé. Assim como Davi se fortaleceu em ti nas cinzas de Ziglag, eu escolho hoje me fortalecer em tua presença gloriosa e em teu amor que nunca falha. Eu apresento a ti a minha alma, que muitas vezes se sente cansada e pressionada pelo peso das batalhas, e peço que o teu Espírito Santo sopre vida e coragem em cada parte de mim. Eu declaro que não me deixarei abater pelo silêncio ou pela solidão, pois sei que tu estás comigo no vale da sombra da morte e na montanha da vitória. Eu abro a minha boca agora para profetizar sobre a minha própria vida, declarando que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio totalmente. Quando o medo sussurrar desespero aos meus ouvidos, eu responderei com o som da tua verdade, lembrando ao meu coração que eu sou teu e que tu tens o controle absoluto sobre todas as coisas. Eu recebo. Todos nós em algum momento da jornada atravessamos estações que testam a nossa resistência e a nossa fé de maneiras que nunca imaginamos. Existem períodos na vida que são repletos de risos e de uma tranquilidade que parece eterna, mas existem outras fases que não são tão gentis com a nossa alma. Eu sei o que é viver dias tão sombrios que a única dúvida que resta é se seremos capazes de sobreviver até o amanhecer seguinte. São aquelas noites em que os pensamentos se tornam tão densos e pesados que não conseguimos encontrar palavras para expressá-los em voz alta, restando apenas o silêncio e o peso no peito. Muitas vezes carregamos fardos imensos em total silêncio, mantendo um sorriso corajoso em público, enquanto desabamos em pedaços quando estamos sozinhos no quarto. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, sentindo que chegou a um ponto tão baixo e tão doloroso que a luz dentro de você parece ter se apagado completamente. Você olha ao redor e se sente esquecido, como se ninguém fosse capaz de enxergar a profundidade da sua dor, ou como se suas orações fossem apenas ecos vazios que não alcançam o trono celestial. As perguntas surgem inevitavelmente, questionando se Deus realmente te vê ou porque a sensação de solidão é tão avassaladora neste momento. Mas eu quero te dizer algo que pode parecer inesperado e profundamente transformador agora, no exato instante em que a vida parece ter te derrubado e você sente que não tem mais para onde ir. Quando você já esgotou todas as suas estratégias, quando já orou tudo o que sabia, quando trabalhou até o cansaço extremo e deu cada gota de esperança que possuía, esse não é o seu fim. Quando você finalmente olha para o alto e diz que não lhe resta mais nada, você não está declarando sua derrota, mas sim anunciando o seu verdadeiro começo diante do Criador.
Este é o momento sagrado onde a sua limitação humana finalmente se encontra com o poder ilimitado do divino. É nesse espaço de total vulnerabilidade que o céu se inclina e algo extraordinário começa a se transformar dentro e fora de você. É o lugar onde a verdade encontrada pelo apóstolo Paulo se torna real em nossa própria carne, quando ele compreendeu que a graça de Deus é suficiente e que o poder de Cristo se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Deus não ficou esperando que Paulo se tornasse um gigante de força por conta própria, e ele também não está esperando que você resolva todos os seus problemas antes de ele intervir. Deus encontrou Paulo no meio da sua confusão e das suas dificuldades, envolvendo-o com uma força que o mundo não pode oferecer, e essa mesma promessa de amparo está disponível para você hoje. Nos lugares onde você se sente mais vazio e desolado, é exatamente ali que Deus deseja revelar o quão transbordante é o seu amor e a sua provisão. Quando você sente que chegou ao fim da sua estrada, Deus está apenas começando a pavimentar um novo caminho de milagres e restauração. A graça divina não funciona como os recursos humanos que se desgastam e acabam. Ela é uma fonte inesgotável, que não hesita em entrar na sua fragilidade para construir beleza a partir dos seus estilhaços. Você não está abandonado nos seus gritos silenciosos, e a sua fraqueza não significa que você está sem poder, pois você é amparado por aquele que nunca perdeu uma batalha sequer. Seja qual for a montanha que parece intransponível ou a ferida que parece profunda demais para cicatrizar, saiba que a graça dele é mais do que suficiente para te sustentar e te fazer prevalecer contra todas as probabilidades. Não permita que a escuridão do momento te convença de que tudo acabou, pois o que parece ser um ponto final pode ser apenas uma vírgula no plano perfeito que Deus tem para a sua história. Você pode se sentir exausto e esgotado, mas estar exausto não significa estar derrotado, e estar vazio de forças próprias não significa estar vazio da presença de Deus. Mesmo quando o inimigo sopra mentiras dizendo que ele deu a última palavra, lembre-se de que Deus detém a autoridade suprema sobre o tempo e as circunstâncias. Basta olharmos para os relatos da fé para percebermos que Deus sempre intervém quando o homem chega ao seu limite absoluto. Os muros de Jericó eram impenetráveis para mãos humanas e nenhuma estratégia militar da época poderia derrubá-los, mas quando o povo se rendeu ao comando divino, os muros ruíram diante de um grito de fé. Moisés se viu encurralado diante da imensidão do Mar Vermelho com um exército feroz em seu encalço, sem qualquer rota de fuga visível. Mas foi ali que as águas se abriram por um caminho que ninguém poderia imaginar. A mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia e que já tinha gastado tudo o que tinha sem obter cura, encontrou o seu milagre no instante em que, em sua extrema fraqueza, tocou as vestes de Jesus. Eram pessoas comuns, com medos reais e limitações severas, mas que ao chegarem ao fim de suas capacidades, permitiram que o poder de Deus se tornasse visível através de suas vidas. O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que está diante de você agora, pronto para transformar a sua tristeza em conforto e o seu medo em uma paz que guarda o seu coração contra toda a ansiedade. Apoie-se nos braços de quem nunca se cansa e deixe que a sabedoria divina guie seus passos quando a sua própria visão estiver embaçada pelas lágrimas. Venha exatamente como você está agora, sem máscaras e sem a necessidade de tentar impressionar o Senhor com uma força que você não possui. Ele não está procurando por perfeição ou por pessoas que tenham tudo sob controle. Ele está procurando por corações que se rendem e que reconhecem a necessidade da sua presença. Traga as suas cicatrizes, a sua confusão mental, as suas perguntas que ainda não têm resposta e até mesmo as suas dúvidas mais profundas. Entregue tudo nas mãos daquele que já conhece o final da sua história e que está empenhado em escrever capítulos de vitória e superação. Agora, em espírito de oração, eu me volto para ti, querido Jesus, exaltando o teu santo nome e reconhecendo que tu és a única razão pela qual eu ainda consigo ficar de pé. Tu és a minha rocha inabalável quando a vida tenta me derrubar e a minha canção de esperança quando o silêncio da angústia tenta me ensurdecer. Tua palavra me garante que eu tudo posso naquele que me fortalece, e eu me agarro a essa promessa com todas as minhas forças. Eu entendo que não preciso carregar o peso do mundo em meus ombros e que tu nunca me pediste para caminhar sozinho. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o socorro bem presente nas horas de tribulação. Quando o próximo passo parece impossível de ser dado, tu te aproximas e sussurras ao meu coração que tu tens o controle e que eu posso descansar em tua capacidade. Eu escolho hoje entregar cada preocupação, cada prazo que me sufoca,
cada decepção que feriu minha alma e cada fardo que eu não consigo mais carregar. Eu os coloco aos teus pés e decido confiar que a tua provisão será maior do que a minha necessidade. Elevo os meus olhos para além das circunstâncias visíveis e peço a tua ajuda divina em cada área da minha vida onde sinto que as portas se fecharam. Tu és o Deus que abre caminhos no deserto e rios na solidão, e eu sei que tu estás trabalhando em meu benefício mesmo quando meus olhos naturais não conseguem perceber o teu movimento. Senhor, eu confio em ti não apenas para as bênçãos que meus olhos podem ver, mas principalmente para aquelas riquezas que o dinheiro jamais poderia comprar. Eu peço a tua paz que excede todo o entendimento para inundar a minha alma nos momentos de ansiedade e o teu conforto sobrenatural para curar as dores que carrego em segredo. Quando me sinto sem esperança e sem nada a oferecer, renova as minhas forças como as da águia e faz-me caminhar sem desfalecer. Tu és rico em misericórdia e a tua compaixão por mim não tem fim. Onde termina a minha visão limitada, começa a tua provisão infinita, e eu creio que tu ouves o meu clamor assim como ouviste o salmista. Tira-me de qualquer poço de destruição onde eu tenha caído e firma os meus pés em terreno seguro novamente. Lembra-me constantemente de que tu não és um Deus que observa de longe, mas um Pai amoroso que está envolvido em cada detalhe do meu dia a dia. Dá-me coragem, Senhor, para enfrentar o que eu tenho evitado por medo e força para continuar quando a vontade de desistir bater à minha porta. Eu te acolho em todas as áreas da minha vida, tanto naquelas que tenho orgulho de compartilhar quanto naquelas que tento esconder por vergonha ou dor. Seja na alegria ou na tristeza, no sucesso ou no fracasso, eu reconheço que preciso de ti desesperadamente. Livra-me das provações que são grandes demais para o meu coração e luta as minhas batalhas como o meu fiel defensor e escudo. Abre caminhos onde o mundo diz que não há saída e sopra vida nova sobre as áreas que parecem secas e mortas dentro de mim. Enche o meu ser com uma fé inabalável que cresce mesmo no meio do fogo e que me permite ver a vitória antes mesmo dela se manifestar fisicamente. Concede-me, ó Pai, a graça necessária para continuar amando e perdoando mesmo quando isso exigir o sacrifício do meu próprio orgulho. Dá-me a paciência para esperar pelo teu tempo perfeito, compreendendo que o teu silêncio não é ausência, mas sim um período de preparação para algo maior. Eu desejo dizer sim à tua vontade mesmo, quando o caminho escolhido por ti não for o mais fácil aos meus olhos. Fortalece-me para resistir às tentações e para silenciar as vozes acusadoras do inimigo que tentam me afastar da tua presença. E naqueles momentos em que a dor for tão profunda que eu nem sequer souber como orar ou quais palavras usar, eu te agradeço pela presença do teu Espírito Santo. Obrigado porque o teu Espírito intercede por mim com gemidos que não podem ser expressos, traduzindo cada lágrima e cada suspiro diante do teu trono de graça. Tu conheces o meu coração melhor do que eu mesmo e compreendes os medos que eu tento esconder e os sonhos que tenho medo de confessar. Obrigado por estar presente quando as palavras me faltam e por nunca me deixar sem resposta. Eu sinto o teu abraço agora, trazendo calor para o meu peito e renovando a minha esperança de que o amanhã será diferente. Eu escolho descansar na certeza de que tu és fiel para cumprir tudo o que prometeste e que a minha vida está segura em tuas mãos poderosas. Não importa quão forte a tempestade sopre ou quão alto as ondas se levantem, eu sei quem está no barco comigo e isso é o suficiente para me trazer paz. Tu és o meu abrigo seguro e a luz que ilumina a minha estrada, guiando-me para um lugar de descanso e águas tranquilas. Jesus, eu te amo e te venero acima de todas as coisas deste mundo, pois não há nada que se compare à doçura da tua presença e à fidelidade do teu cuidado. Eu te agradeço por cada momento em que tu me carregaste no colo quando eu não tinha mais forças para caminhar e por cada lágrima que tu enxugaste com o teu carinho de pai. Obrigado pelas batalhas que tu lutaste em meu favor e que eu nunca cheguei a ver, pelos milagres silenciosos que acontecem todos os dias e pela tua providência que nunca falhou em me sustentar. Eu sou grato por cada resposta positiva e também por cada vez que tu disseste não, pois sei que tudo o que permites em minha vida coopera para o meu bem e para o amadurecimento da minha fé. Tu és o meu bom pastor que me resgata quando me perco pelos caminhos tortuosos e o meu abrigo inexpugnável quando o medo tenta me paralisar. Eu entrego o meu futuro, os meus projetos e a minha família sob a tua proteção, confiando que o teu plano é perfeito e cheio de esperança. Que a tua graça continue a ser o combustível que me impulsiona a seguir em frente e que o teu poder se manifeste de forma gloriosa em cada uma das minhas fraquezas.
Eu declaro que sou fortalecido em ti e na força do teu poder, e que nenhuma arma forjada contra a minha vida prosperará, pois eu pertenço a ti. Recebo agora a renovação espiritual de que necessito e declaro que este dia será marcado por uma nova consciência da tua companhia constante ao meu lado. Que a tua paz, que guarda mentes e corações, esteja comigo agora e para todo o sempre, enquanto eu caminho com a certeza de que em ti eu sou mais do que vencedor. Eu oro e te agradeço por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Amém. Antes de orarmos, convido você a dedicar um momento para realmente ouvir o que Deus tem a dizer através da sua palavra e, depois, uniremos nossos corações em oração. Existe algo profundamente sagrado, algo que traz um revigoramento inexplicável para a alma, quando aprendemos o segredo de esperar em Deus. Muitas vezes, interpretamos a espera como um castigo ou uma falha, mas esperar no Senhor não significa ficar parado em um estado de frustração amarga, e sim permanecer firmemente seguro na fé, sabendo que as mãos que sustentam o universo também sustentam a sua vida. Aquilo que para os seus olhos humanos parece ser um atraso cruel pode, na verdade, ser uma proteção divina cuidadosamente disfarçada. Imagine quantas vezes aquela oração que você julgou não ter sido atendida foi, na verdade, o livramento de Deus impedindo que você se envolvesse em algo que seria pesado demais para a sua alma suportar. Aquela porta que se fechou com força diante de você pode ser, na verdade, a mão amorosa do Pai guiando seus passos para um caminho infinitamente melhor e mais seguro. Nem sempre conseguimos perceber essa engenharia divina no calor do momento, pois o nosso coração humano tem uma dificuldade imensa de compreender o silêncio e a pausa. Nós nos cansamos, nos desgastamos e, muitas vezes, perdemos o fôlego tentando correr em uma maratona que Deus nunca nos pediu para disputar. É fundamental entender que o tempo de Deus é regido pela sabedoria, enquanto o nosso é regido pela ansiedade. Ao olharmos para as aparentes demoras, precisamos exercitar a visão espiritual para enxergar o cuidado que existe por trás de cada não e de cada espere. Deus está tecendo uma tapeçaria complexa e maravilhosa, e cada fio de espera é essencial para que o desenho final seja perfeito. Não despreze este tempo de quietude, pois é nele que as raízes da sua confiança se aprofundam no solo da graça. A paz que você tanto busca não está na chegada ao destino, mas na certeza de que o guia da sua jornada é fiel e nunca erra o caminho. Respire fundo e permita que essa verdade penetre nas camadas mais profundas do seu ser, acalmando a tempestade interna que a pressa insiste em alimentar. Deus está no controle e o seu silêncio é carregado de propósito. Percorremos as telas dos nossos celulares e vemos o mundo girando em uma velocidade frenética, onde todos parecem estar celebrando conquistas constantes, casamentos perfeitos, promoções incríveis e orações que foram atendidas instantaneamente. Nessas horas, no silêncio do nosso quarto, a pergunta inevitável surge com um eco doloroso: Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Por que me faz esperar tanto enquanto parece que todos os outros estão seguindo em frente com tanta facilidade? É exatamente nesse momento de vulnerabilidade extrema que a tentação mais perigosa surge em nosso interior. A tentação de se precipitar à frente de Deus, de tentar trilhar o nosso próprio caminho com as nossas próprias mãos, de forçar uma situação para que algo aconteça apenas para silenciar a dor da espera ou o incomodo da comparação. Mas hoje, eu quero ser uma voz de alerta e consolo para o seu coração. Não se precipite. Não tente abrir portas que o Senhor, em sua infinita misericórdia, decidiu fechar. Não tente forçar respostas ou fabricar milagres enquanto Ele ainda está te ensinando a arte de confiar plenamente no escuro. O peso que você sente hoje, essa sensação de estar sendo segurado, pode ser justamente o que está te protegendo de uma decepção amorosa devastadora ou de um erro que comprometeria o seu futuro. Deus não está tentando te punir com a espera. Ele está te preparando para algo muito maior do que aquilo que você está pedindo agora. Ele vê o que você não vê e sabe exatamente quando você estará pronto para carregar o peso da bênção sem ser esmagado por ela. A comparação é a ladra da alegria e a inimiga da fé paciente, pois a sua jornada é única e escrita pelo maior autor de todos os tempos. Quando você olha para o lado e vê o sucesso alheio, lembre-se de que o tempo de colheita de cada semente é diferente, e a sua semente está sendo regada pelo próprio Deus no secreto. Não permita que o barulho das conquistas alheias abafe a voz suave do Espírito que diz para você descansar. O seu processo é pessoal e intransferível,
E cada dia de espera é um parágrafo necessário na história de vitória que está sendo redigida. Confie que o Criador sabe exatamente em qual capítulo você se encontra e ele não pulará nenhuma página essencial para o seu crescimento. A pressa pode te levar a lugares onde a presença de Deus não te acompanhará, e nenhum sucesso vale a perda da paz que só a obediência traz. Permaneça firme, pois o que Deus tem para você tem o selo da eternidade. Deus nunca está atrasado e ele jamais é pego despreparado pelas curvas da vida. Ele não está apressado tentando descobrir como resolver os seus problemas, pois ele vê o fim desde o absoluto início. Ele conhece o amanhã com a mesma clareza com que conhece o seu presente, e ele sabe exatamente o que está por vir, detalhes que você ainda não consegue sequer imaginar. O Senhor conhece o peso real da bênção que você tem pedido e, mais importante do que isso, Ele conhece a força que o seu espírito precisa desenvolver para conseguir suportar e administrar essa bênção com sabedoria. Às vezes, o foco de Deus não está apenas em preparar a promessa para você, mas em preparar você para a promessa. Talvez esse período de espera que hoje parece um fardo insuportável seja, na verdade, uma das maiores bênçãos da sua vida. Pode ser o espaço sagrado onde Deus está curando feridas que você nem sabia que estavam abertas, ou eliminando partes do seu caráter que não conseguiriam te acompanhar no nível de glória para onde Ele está te levando. É na espera que os nossos desejos são alinhados com a vontade soberana do Pai, e é nela que aprendemos que a presença divina não se manifesta apenas no momento da conquista, mas principalmente no espaço de silêncio que existe entre a promessa e a vitória. Esperar em Deus não é tempo perdido sob nenhuma circunstância, é um momento de refinamento puro, um tempo repleto de milagres invisíveis aos olhos naturais, lições silenciosas e um fortalecimento profundo das raízes da alma. Enquanto o mundo ao seu redor corre e se desespera, Deus te faz um convite suave: desacelere, respire, confie e acredite que os caminhos dele são infinitamente mais altos que os seus. Os pensamentos dele são mais sábios e o tempo dele é absoluto e perfeito em cada detalhe. O processo de maturação não pode ser apressado sem que o fruto se perca, e Deus ama você demais para permitir que você colha algo antes do tempo. Deixe que ele trabalhe no seu coração, retirando a ansiedade e colocando a expectativa santa. Deixe que ele remova as impurezas da impaciência e forje em você a têmpera de um guerreiro que sabe aguardar o comando do seu general. A beleza de uma vida entregue a Deus reside justamente nessa confiança cega na bondade de um pai que só dá coisas boas aos seus filhos no tempo em que essas coisas serão realmente boas. O que está sendo construído no silêncio tem uma estrutura muito mais sólida do que aquilo que é feito às pressas sob os holofotes do mundo. Valorize o seu tempo de preparação, pois ele determinará a longevidade da sua celebração. As Escrituras Sagradas nos lembram constantemente dessa verdade e nos oferecem âncoras para a nossa alma. O Salmo 46:10 ecoa através dos séculos com um comando claro: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é um convite divino para nos entregarmos à quietude absoluta, reconhecendo que Ele ainda detém todo o controle sobre o universo e sobre os detalhes da nossa existência, mesmo quando nada parece estar se movendo ao nosso redor. Ele está trabalhando intensamente nos bastidores, nas sombras e no silêncio, onde a nossa visão não alcança. O Salmo 25 nos ensina a pedir que o Senhor nos mostre os seus caminhos e nos ensine as suas veredas, pois esse tipo de espera é uma dependência ativa. Não é uma inércia passiva, mas um caminhar compassado com Deus, no ritmo dele, não tentando arrastá-lo para os nossos planos egoístas, mas implorando para que ele nos guie pela sua verdade. O Salmo 37:7 nos exorta a descansar no Senhor e esperar pacientemente por Ele, sem nos irritarmos com aqueles que parecem prosperar em seus caminhos tortuosos. Às vezes, a parte mais difícil e dolorosa da espera é justamente observar os outros recebendo exatamente aquilo pelo qual estamos orando há anos, mas é exatamente aí que a nossa confiança se torna real e comprovada. É nesse ponto que escolhemos acreditar que a bondade de Deus para com o próximo não anula nem diminui em nada a sua bondade específica para conosco. A sua história ainda não terminou, ela está sendo escrita por um autor divino que jamais se esquece de uma única palavra que prometeu. No Salmo 62, encontramos a certeza de que a nossa alma deve aguardar em silêncio somente por Deus, pois a nossa expectativa real vem dele e de mais ninguém. Ele é a nossa rocha, a nossa salvação e a nossa defesa inabalável. É esse tipo de fé incondicional que nos dá firmeza quando tudo ao nosso redor parece instável e incerto.
É essa esperança que nos mantém com os pés no chão e o coração no céu enquanto aguardamos, não apenas para que a vida se torne perfeita, mas para que o nome de Deus seja glorificado através de cada etapa do nosso processo. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, mas um manual de sobrevivência para o tempo da espera, revelando que todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram pelo deserto do silêncio antes de alcançarem a terra prometida. O seu deserto hoje não é um sinal de abandono, mas um sinal de que você está no caminho certo para o seu milagre. Alimente-se dessas promessas e deixe que elas substituam as mentiras do desânimo que tentam se instalar na sua mente. A palavra de Deus é o alimento que impedirá o seu coração de desfalecer enquanto o sol da promessa não nasce no horizonte. Querido Senhor Jesus, aqui estou eu novamente, com o coração aberto e a alma sedenta por descansar verdadeiramente em Ti. Talvez eu não consiga encontrar todas as palavras certas para expressar o que sinto, mas Tu vês tudo o que está guardado dentro de mim. Tu conheces cada pensamento que agita a minha alma e cada temor que tenta roubar a minha paz. Tu sabes perfeitamente como eu fico ansioso com facilidade e como meu coração clama por ver progresso, por sentir movimento e por testemunhar finalmente as respostas pelas quais tenho orado com tantas lágrimas. Há dias, meu Senhor, em que acordo sentindo o peso do tempo pressionando fortemente o meu peito e me pergunto em silêncio quando as coisas vão mudar, quando verei uma melhora significativa e quando as peças desse quebra-cabeça finalmente se encaixarão. Mas, mesmo nesses momentos de profunda saudade e desejo, algo bem lá no fundo do meu ser sabe que correr à tua frente nunca me trará a paz que eu procuro, pois fora da tua vontade não existe descanso real. Por isso, hoje, mais uma vez, eu escolho a rendição total. Se tu me pediste para esperar, então eu esperarei com paciência e fé. Se este silêncio é na verdade um período de proteção, eu te agradeço agora mesmo por me proteger daquilo que meus olhos humanos ainda não conseguem enxergar. Se a quietude é a tua maneira majestosa de me moldar para algo muito maior, então eu te louvarei com toda a minha força, mesmo sem entender completamente o propósito de cada pausa. Eu sei, meu Pai, que tu nunca desperdiças uma estação e que cada dia de espera tem um valor eterno. Se este peso que sinto está me protegendo de danos, de erros fatais ou de decepções que quebrariam o meu espírito, então muito obrigado. Obrigado por me impedir quando a minha própria vontade teria me lançado em coisas que não foram preparadas para mim. Ajuda-me, Jesus, a não entrar em pânico quando o tempo parecer longo demais e as sombras parecerem crescer. Dá-me a força necessária para resistir à tentação de pegar a caneta da mão do autor e tentar escrever o meu próprio final. Lembre-me constantemente de que o teu ritmo não é lento, ele é soberano, gentil e intensamente intencional. Tu não estás apenas trabalhando para me dar um resultado positivo, tu estás trabalhando dentro de mim, transformando quem eu sou. Por isso, peço que me concedas a graça de caminhar no teu ritmo, encontrando o equilíbrio perfeito entre a ação e a confiança absoluta em tua providência divina. Senhor, ensina-me a respirar profundamente e a repousar no teu ritmo perfeito, sem a agonia de querer controlar o incontrolável. Eu não quero ser alguém que só consegue confiar em ti quando as circunstâncias são claras e compreensíveis aos meus olhos. Eu quero ser alguém que escolhe confiar e adorar mesmo quando estou cercado pela escuridão do desconhecido. Quero experimentar o que significa de fato se entregar totalmente aos braços de um Salvador que nunca falha e cujas promessas são sim e amém. A tua palavra diz que, assim como os olhos dos servos olham para as mãos dos seus senhores, os meus olhos devem estar fixos em ti, aguardando a tua misericórdia. É exatamente isso que eu desejo fazer hoje, Senhor. Fixar o meu olhar não nas dificuldades que me rodeiam, não no calendário que parece correr contra mim e nem nas conquistas alheias, mas unicamente na tua mão poderosa, na tua bondade infinita e no teu coração fiel. Como diz o profeta Miqueias, eu olharei para o Senhor e aguardarei o Deus da minha salvação, com a certeza absoluta de que o meu Deus me ouvirá. Que promessa maravilhosa para sustentar o meu dia. Mesmo quando o inimigo... Hoje, eu me coloco diante de ti, Senhor, com o coração em silêncio e a alma despida de qualquer pretensão, buscando a tua face em meio às sombras que as minhas próprias escolhas projetaram sobre o meu caminho. Volto o meu olhar para a história do rei Davi, não como um mero relato de um passado distante, mas como um espelho que reflete as angústias e os anseios da minha própria existência.
Vejo Davi em seu momento mais sombrio, após o peso do adultério e da traição ter esmagado a sua paz, e percebo que, tantas vezes, eu também me encontro nesse lugar de isolamento espiritual. Assim como ele sentiu o abismo entre a sua santidade e o seu pecado, eu sinto hoje a necessidade urgente de uma intervenção divina que vá além do superficial. Este Salmo 51 não é apenas uma poesia de arrependimento, é o grito de uma alma que percebeu que a vida sem a tua comunhão plena é um deserto árido onde nada floresce. Eu reconheço que, assim como o rei de Israel, eu falhei em honrar o teu nome em todos os meus passos e, por isso, clamo por uma restauração que comece nas camadas mais profundas do meu ser, onde ninguém mais pode ver, mas onde a tua luz brilha com justiça e verdade. Sinto o peso das minhas falhas acumuladas, das palavras que feriram e das omissões que me afastaram da tua vontade perfeita, e por isso me prostro, sabendo que somente a tua mão pode levantar o caído e devolver a dignidade ao que se sente perdido. Que a coragem de Davi em enfrentar a própria verdade me inspira a não esconder nada de ti, pois sei que o segredo do pecado é a sua força, mas a luz da confissão é a chave para a minha libertação definitiva. Pai, eu admito que muitas vezes tentei ignorar a voz mansa e delicada do teu espírito que me alertava sobre os caminhos que eu estava trilhando. Vivi momentos em que escolhi o meu próprio conforto, o meu orgulho ou os meus desejos passageiros em vez de obedecer aos teus mandamentos eternos. O pecado, Senhor, nunca se apresenta como um monstro terrível no início. Ele vem disfarçado de liberdade, de justificativa e de prazer momentâneo, mas o seu fim é sempre um vazio ensurdecedor e uma distância dolorosa da tua presença. Há fardos que venho carregando, culpas que tentei enterrar no fundo da memória e erros que rotulei como insignificantes para não ter que enfrentar a dor do arrependimento. No entanto, percebo agora que essas pequenas rachaduras na minha integridade acabaram por comprometer toda a estrutura da minha paz. O pecado pesa na alma como um chumbo invisível. Ele obscurece a visão espiritual e torna o meu coração insensível às maravilhas da tua graça. O inimigo tenta me convencer de que estou longe demais para ser alcançado, sussurrando que a vergonha é a minha nova identidade e que não há mais volta para quem caiu tão profundamente. Mas eu rejeito essas mentiras hoje, pois sei que a tua misericórdia não é um recurso limitado que se esgota com os meus erros, mas um oceano infinito que acolhe todo aquele que se achega com humildade. Não quero mais viver nessa dualidade, fingindo uma retidão que não possuo enquanto o meu íntimo grita por socorro. Eu entrego cada fragmento dessa dor a ti, pedindo que a tua verdade penetre em cada canto escuro da minha mente e remova tudo aquilo que me impede de caminhar em total transparência diante do teu trono. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Com estas palavras, eu dou início à minha súplica mais profunda, reconhecendo que não tenho méritos para reivindicar o teu perdão, mas confio inteiramente no teu caráter amoroso e fiel. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço as minhas faltas e o meu erro está sempre diante de mim. Contra ti, e somente contra ti, pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, por isso és justo quando falas e puro quando julgas. Entendo agora que o meu pecado não feriu apenas a pessoas ou a mim mesmo, mas foi uma rebeldia contra a tua santidade e o teu amor sacrificial. Eu nasci em um mundo marcado pela queda, trago em mim a inclinação para o erro desde o ventre materno, mas sei que tu desejas a verdade no meu íntimo e que, no segredo do meu coração, me ensinas a tua sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que se regozijem os ossos que tu esmagaste na tua disciplina amorosa. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, não porque eu mereça o esquecimento dos meus erros, mas porque o sangue do teu Filho é poderoso o suficiente para remover toda mancha. Eu aspiro por essa brancura espiritual, por essa leveza que só experimenta quem foi totalmente perdoado pela tua graça imerecida, e peço que a tua mão restauradora cure as feridas que a minha rebeldia causou. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto e firme. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, pois sem a tua luz eu sou apenas poeira ao vento e sem o teu fôlego a minha alma desfaleceria em desespero. Eu te peço uma transformação que vá além de uma mudança de comportamento, eu peço uma mudança de natureza. Remove de mim este coração de pedra,
insensível, endurecido pelas mágoas e pelas decepções deste mundo, e dá-me um coração de carne, pulsante, sensível à tua voz e pronto para obedecer aos teus comandos. Quero ser como terra fértil, onde a semente da tua palavra possa germinar e produzir frutos de justiça que glorifiquem o teu nome. Restaura em mim a alegria da tua salvação, aquela alegria vibrante que eu sentia quando te conheci pela primeira vez, antes que as preocupações da vida e a sedução do pecado tentassem apagar a chama do meu primeiro amor. Sustenta-me com um espírito voluntário, para que eu não te sirva por medo ou por obrigação, mas por um amor transbordante que reconhece a grandeza da tua bondade. Eu desejo ser um instrumento em tuas mãos, alguém que, tendo sido perdoado e restaurado, possa agora ensinar aos transgressores os teus caminhos, para que os pecadores se convertam a ti através do testemunho da minha própria restauração. Que a minha vida seja uma prova viva de que não há poço tão profundo que o teu braço não possa alcançar, nem coração tão quebrantado que a tua graça não possa reconstruir com mais glória do que antes. Senhor, tu conheces as armadilhas que o inimigo prepara para os meus pés e sabes o quanto sou frágil quando tento caminhar pelas minhas próprias forças. Peço-te que me des discernimento e vigilância para que eu não caia novamente nos mesmos laços que outrora me prenderam. Fortalece a minha vontade, para que eu aprenda a dizer não a tudo o que entristece o teu espírito e a dizer sim a tudo o que me aproxima de ti. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, servindo como uma sentinela contra os pensamentos de dúvida e de desânimo. Quando as vozes do passado tentarem me acusar, lembrando-me de que quem eu fui, ajuda-me a declarar quem eu sou em ti, um filho amado, redimido e purificado. Não permitas que eu tome a tua graça como algo banal, mas que cada gota do sangue derramado por mim na cruz seja o motivo da minha santificação diária. Afasta de mim a soberba de achar que estou de pé por conta própria e concede-me a humildade constante de depender de ti a cada respirar. Que a minha busca pela santidade não seja uma tentativa de ganhar o teu favor, mas uma resposta de gratidão por já ter sido aceito pelo teu amor infinito. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, livrando-me das ilusões deste mundo que prometem felicidade, mas entregam apenas amargura. Eu escolho fixar os meus olhos no alto, de onde vem o meu socorro, e declaro que o pecado não terá domínio sobre mim, pois estou debaixo da tua poderosa graça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor, pois não te deleitas em sacrifícios exteriores ou rituais vazios, senão eu os ofereceria com abundância. Tu não te agradas de holocaustos se o coração estiver longe de ti. O sacrifício que tu verdadeiramente desejas é um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás jamais. Por isso, eu não venho com desculpas nem com ofertas de barganha, mas venho com a minha própria fragilidade exposta diante de ti. Eu te ofereço a minha dor, o meu arrependimento e o meu desejo sincero de ser diferente. Que este momento de oração seja o marco de uma nova história, onde a tua glória se manifeste na minha fraqueza e o teu poder se aperfeiçoe na minha incapacidade. Peço que a tua bênção se estenda também sobre aqueles que estão ao meu redor, para que eles vejam em mim a luz da tua transformação. Que a paz que agora sinto ao ser ouvido por ti se transforme em uma fonte de água viva que jorre para a eternidade. Eu renuncio a todo orgulho que me impediu de pedir perdão e a toda a amargura que guardei contra o meu próximo, pois como posso receber o teu perdão se eu mesmo me recuso a perdoar? Liberta-me das correntes do ressentimento e ensina-me a amar como tu amas, com um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que a minha vida seja um altar de adoração contínua, onde o fogo do teu espírito nunca se apague e onde o perfume da minha devoção suba a ti como um incenso agradável. Finalmente, Pai, eu me entrego totalmente ao teu cuidado, sabendo que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que eu saia desta presença renovado, fortalecido e consciente de que a tua mão está sobre mim em cada passo do caminho. Que o medo do futuro seja substituído pela confiança na tua providência e que a tristeza pelo passado seja transformada em combustível para uma vida de serviço e adoração. Eu te agradeço porque tu ouviste o meu clamor e não me rejeitaste. Tu me abraçaste com o teu amor de pai e me vestiste com roupa. Neste momento de quietude,
Antes mesmo que os ruídos do mundo tentem roubar a minha paz, eu escolho parar e elevar o meu pensamento ao Criador de todas as coisas. Abro o meu coração para as palavras sagradas do Salmo 90, versículo 17, que pedem para que a graça do Senhor, nosso Deus, esteja sobre nós e confirme a obra das nossas mãos. Sinto o peso dessa verdade em minha alma, pois compreendo que, por mais que eu me esforce, por mais que eu dedique cada fibra do meu ser aos meus projetos e ao meu sustento, tudo seria como o vento que passa se a mão do Altíssimo não estivesse guiando o meu caminho. Percebo que a vida muitas vezes se torna uma corrida desenfreada, um ciclo incessante de tarefas e preocupações que me fazem esquecer do essencial. Por isso, faço uma pausa necessária para refletir se estou realmente convidando Deus para habitar no meu trabalho, nas minhas decisões e nos meus pequenos atos cotidianos. Não quero apenas que Ele abençoe o que eu faço, mas que Ele transforme as minhas mãos em extensões do seu amor, fazendo com que o fruto do meu labor não seja apenas para o meu proveito, mas uma fonte de vida e provisão para aqueles que cruzarem a minha jornada. Reconheço que sem esse toque divino, meus esforços seriam vazios, mas com a sua presença, até as tarefas mais simples se revestem de um propósito eterno e extraordinário. Eu me rendo agora à percepção de que cada movimento meu deve ser um reflexo da dependência que tenho dele, buscando não apenas o sucesso passageiro, mas a confirmação espiritual que só o favor do Senhor pode conceder àquilo que realizo com integridade e fé. Ao olhar ao meu redor com olhos espirituais renovados, começo a perceber a tapeçaria invisível de milagres que compõem a minha existência. Penso na minha família, nos amigos leais e em cada pessoa que dedica um pensamento de carinho ou um gesto de cuidado para comigo. Estes não são meros acasos sociais, mas presentes preciosos e personalizados enviados diretamente do trono da graça para aquecer o meu coração. Consigo sentir a paz que excede o entendimento ao contemplar as coisas mais simples que antes eu considerava garantidas, como o calor do meu lar, o alimento que nutre o meu corpo, as roupas que me protegem e o ar que preenche os meus pulmões. Cada um desses detalhes é uma evidência tangível da bondade de Deus, um sussurro constante de que eu nunca estou desamparado. Lembro-me daquele antigo hino que nos ensina a contar as bênçãos e nomeá-las uma a uma, e ao fazer esse exercício de gratidão, sinto uma onda de alegria e surpresa ao perceber quão vasto é o oceano da generosidade divina em minha vida. É um despertar para a realidade de que a felicidade não reside no acúmulo de grandes conquistas futuras, mas na valorização presente do que o Senhor já realizou por mim. Essa reflexão intencional muda a minha perspectiva, pois onde antes eu via carenação, agora brota um louvor sincero que reconhece a mão de um Pai amoroso cuidando de cada minúcia do meu ser. Entendo agora que o fluir das bênçãos de Deus em minha vida não deve parar em mim, como um reservatório que se fecha, mas sim comportar-se como um rio que transborda para regar as terras secas ao redor. Ao reconhecer o quanto fui agraciado, sinto um chamado profundo para orar por algo que transcende as minhas próprias necessidades, para que eu me torne, eu mesmo, uma bênção na vida de alguém. Imagino a beleza de viver de tal maneira que a minha presença seja um refrigério para os cansados e a minha palavra seja um bálsamo para os feridos. O favor do Senhor não deve ser apenas um destino final em mim, mas um canal que atravessa o meu ser, tocando e elevando a vida daqueles que estão desanimados ou esquecidos. Medito na sabedoria de Provérbios que diz que quem abençoa será abençoado e quem rega será regado, e essa verdade ecoa em meu espírito como uma promessa de renovação contínua. Percebo que ao escolher ser generoso, ao decidir oferecer um sorriso, um abraço ou um auxílio material, estou abrindo as comportas do céu para que ainda mais da glória de Deus se derrame sobre a minha própria existência. Deus se agrada do doador alegre, daqueles que não buscam apenas o seu próprio benefício, mas que encontram satisfação em compartilhar o amor divino através de atos concretos de bondade. Minha missão agora se torna clara. Quero ser um instrumento de alegria, pois sei que ao me dedicar a fazer os outros felizes, o Senhor garantirá que a minha própria vida transborde de um contentamento que o mundo não pode dar nem tirar. Essa transformação começa com uma mudança profunda no meu coração, moldado pela oração constante para que os meus olhos se abram para as dores do próximo e as minhas mãos estejam prontas para o serviço sacrificial e amoroso. Querido Pai Celestial, aproximo-me do Teu trono de graça com uma profunda reverência e uma admiração que transborda, maravilhado pelo Teu amor infinito que nunca falha e nunca desiste de mim. Tu és o meu Criador Supremo, o meu escudo protetor e o meu provedor incansável.
e eu te agradeço com cada batida do meu coração pelo dom inestimável da vida que me concedeste sem que eu merecesse. Sinto a força da tua presença em cada respiração que dou, reconhecendo que cada fôlego é um milagre sustentado pela tua misericórdia e pela tua graça incomparável. Obrigado, Senhor, por me acordar em cada novo amanhecer, por renovar as minhas forças físicas e espirituais para enfrentar os desafios de cada jornada e por me cercar com a tua fidelidade que nunca vacila. Tuas misericórdias são verdadeiramente novas a cada manhã, como o brilho do sol que dissipa as trevas, e me sinto profundamente humilde ao saber que o Senhor do Universo se importa com cada detalhe da minha vida. É algo que mal consigo expressar com palavras, o quanto significa para mim saber que tu me guardas durante as vigílias da noite e me proteges durante os perigos do dia, livrando-me do mal visível e invisível e garantindo que os meus pés não tropecem. Sinto o teu abraço de pai em cada momento de solidão e a tua voz suave me guiando quando o caminho parece incerto. Minha alma descansa na certeza de que sou teu e de que a tua proteção é a fortaleza onde encontro segurança e paz absoluta, independentemente das tempestades que possam rugir lá fora. Peço-te, Senhor, que me ensines a ser um verdadeiro instrumento das tuas bênçãos, uma lâmpada acesa que espalha a tua luz para aqueles que caminham em vales de sombras e desespero. Desejo ardentemente ser uma fonte de alegria e encorajamento genuíno para a minha família, para os meus amigos queridos e até mesmo para os desconhecidos que cruzarem o meu caminho em momentos de distração. Que eu seja aquele que eleva o espírito do abatido, que traz um sorriso sincero ao rosto do que chora e que planta sementes de esperança onde antes só havia deserto. Usa-me, Pai, como um canal da tua paz em meio ao caos e como um reflexo fiel do teu amor incondicional. Que a minha vida seja um testemunho vivo e pulsante do que significa ser tocado pela tua graça transformadora, para que aqueles que ainda não te conhecem possam ver em mim algo que os atraia irresistivelmente para ti. Que eles vejam o teu perdão manifestado em minhas atitudes, a tua paciência em meu falar e a tua bondade em meu agir. Desejo que a minha história pessoal conte a narrativa da tua maravilhosa graça, aquela que resgata o perdido, cura as feridas da alma e restaura o que estava quebrado. Que cada alma sedenta que eu encontrar veja as evidências da tua misericórdia através da minha maneira de viver, sabendo que tu és um Deus que nunca desiste de nós, não importa o quão longe tenhamos nos desviado do teu propósito original. Consagra os meus dias para que cada passo meu seja um convite para que outros experimentem a plenitude que só se encontra em ti. Senhor, eu declaro com autoridade espiritual a tua palavra sobre a minha vida e sobre todos aqueles que agora se unem a mim nesta oração, confiando na promessa de que o teu favor repousa sobre nós. Confirma, ó Pai, a obra das nossas mãos e estabelece os nossos passos para que não caminhemos em vão. Eu reivindico esta promessa para as nossas famílias, para os nossos entes queridos e para as gerações que ainda virão, pedindo que a tua bênção se estenda como um manto sobre os nossos filhos e netos. Tu disseste que os pacificadores são bem-aventurados, por isso, ajuda-me a viver como um promotor da paz em todos os ambientes onde eu estiver inserido, seja no calor do meu lar, nas pressões do meu trabalho ou nas interações com a minha comunidade. Ensina-me a buscar a reconciliação onde houver conflito, a semear a compreensão onde houver divisão e a ser um ponto de união em um mundo que parece cada vez mais fragmentado. Peço que guies as minhas palavras para que elas tragam vida e cura, pois sei que a língua mansa é árvore de vida e que a boca do justo deve ser uma fonte refrescante de esperança. Dá-me a sabedoria necessária para usar todos os recursos e bênçãos que tu me confiaste para servir ao próximo com um coração generoso e mãos prontas para o auxílio. Cultiva em mim um espírito altruísta, que não olha apenas para os próprios interesses, mas que se deleita em carregar os fardos dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Que eu tenha a compaixão do bom samaritano, agindo com prontidão e amor para trazer alívio e esperança. Aqui estou eu, Senhor, envia-me e usa-me como teus pés e mãos nesta terra, em nome de Jesus, o poderoso e incomparável. Amém. Ao encerrar este momento de comunhão, sinto uma renovação profunda em meu espírito, como se uma chuva suave tivesse caído sobre uma terra sedenta. A paz que agora sinto não é algo passageiro, mas a certeza de que o Senhor ouviu cada súplica e cada suspiro de gratidão que emanei. Saio desta oração com uma visão ampliada, pronto para enxergar as oportunidades de ser bênção que antes passavam despercebidas por mim. Compreendo que a verdadeira prosperidade reside na capacidade de ser um canal do amor de Deus e que ao me esvaziar de mim mesmo para servir aos outros,
Sou preenchido com uma alegria que transborda. Sinto a presença divina caminhando ao meu lado, preparando o terreno para as obras das minhas mãos e colocando as palavras certas em meus lábios para edificar quem estiver ao meu redor. Que esta consciência de ser um portador da graça me acompanhe em cada decisão e em cada encontro, transformando a minha rotina em um altar de adoração contínua. Entrego o meu futuro e o futuro daqueles que amo em tuas mãos, confiando que o teu favor é o que nos sustenta e nos faz prosperar em todas as áreas. Que a luz que recebi aqui brilhe através de mim com tal intensidade que outros busquem a mesma fonte de vida. Sigo em frente com fé, sabendo que a minha vida tem um propósito maior e que, sob a tua orientação, serei um instrumento de transformação e esperança no mundo, manifestando a tua glória em cada pequeno gesto de bondade e amor. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre.